Senhora Ben? Bom, eu falei tudo isso porque quando se trata da indústria do cinema, eu já fiz parte dela e sei como é poderosa e influente para a sociedade. Creio que a diversão secular é uma das maiores ferramentas que Satanás usa para enganar pessoas. Ele desensibiliza as pessoas nisso. Crimes, violência, imoralidade sexual. O que pensar? O pecado se tornou lentamente aceitável para nós porque nós o vemos o tempo todo e isso não nos choca mais, entende? Por que essas coisas se tornaram permitidas? Eu acho que Satanás é mais esperto do que imaginamos. É bastante enganador. Quando a indústria do cinema começou nos anos 30, ela era bastante moralista. Havia um conselho de censura que regulamentava o que podia ou não podia ser apresentado na tela e os produtores de filme tinham cuidado com isso. E foi aí que as pessoas não se deram conta de que o demônio havia obtido sua maior vitória. Sua maior vitória? Como assim? Porque ele tirou o nome e a pessoa de Jesus Cristo totalmente dos filmes. A moral ficou presente durante um tempo, mas o nome do Senhor não. E à medida em que as pessoas se tornaram mais liberadas, parecia haver cada vez menos convicção. Porque não havia absolutamente qualquer autoridade. Por isso as pessoas podem blasfemar contra o nome do Senhor e não pensam nisso. Como esses produtores de filmes podem fazer isso? Não entendem que foi o Senhor que os criou e que lhes deu cada sopro de vida? Está dizendo que seria errado dizer a um menino que não deve roubar? Se essa é toda a informação que transmitimos ao menino, sim, eu acho que seria. Ora, por favor, Norris. Sem a autoridade de Cristo, a humanidade fica à mercê de meramente comparar ideias. E a imoralidade se torna uma questão de opinião. Uma pessoa diz que é errado roubar, a outra diz que não é. Nenhum padrão é criado. Temos que dizer ao menino que o Senhor Jesus Cristo disse que não se deve roubar. Concordo que seria melhor. Mas nem sempre podemos mencionar o nome de Jesus, porque ele pode não ser bem recebido por aqueles que já foram ofendidos pela igreja ou são de outra religião. Mas Jesus é a autoridade que está por trás desses mandamentos e as pessoas precisam entender esse fato. Se retirarmos a autoridade dele, então não temos a base sobre a qual comandar. Entendemos o que está dizendo, mas você não acha que poderia ter levado esse pensamento ao extremo? É uma citação de fonte sem dar crédito à pessoa que a citou. Quando citamos Shakespeare, dizemos sempre Shakespeare disse isso. O mesmo deve ocorrer com a escritura. Observe o Velho Testamento como exemplo. Com que frequência lemos que os profetas dizem assim falou o Senhor antes de falarem? Sim, no entanto, esses padrões morais ensinados universalmente beneficiariam o comportamento social. Senhores, por favor, escutem. Satanás não é contra a boa moral. Ele se opõe a Jesus Cristo. Um homem pode ter uma boa moral a vida toda, mesmo assim os senhores sabem, e eu sei que ele irá para o inferno quando morrer. Todos precisamos de Jesus Cristo e o demônio sabe disso melhor do que nós. Doutor Anderson. O objetivo de Satanás é retirar o nome de Cristo de seus mandamentos. E quando fazemos isso, as pessoas se enganam achando que se viverem uma vida decente, receberão a aprovação de Deus e ganharão o céu. Podemos usar a moral para atrair as pessoas para o Senhor. Sim, mas a questão mais importante na cristandade é a autoridade de Cristo. E o demônio está atacando a autoridade dele, nos convencendo a ensinar apenas a moral. Olhem para as famílias. Estão enfraquecendo. Os registros demonstram que mais de 5% dos casamentos terminam em divórcio. Os jovens se tornam cada vez mais desrespeitosos. Pois eu acredito que esse seja o resultado direto da eliminação da autoridade de Jesus sobre os seus mandamentos. Norris. E no caso de dizer a esse menino para não roubar, se não dissermos a ele que o mandamento é do Senhor, eu preferia não dizer nada e deixá-lo roubar.